Glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Também quero saudar nesta noite, na cidade de Imperatriz do Maranhão. Lá está o nosso irmão, amigo, companheiro, pastor Enilton Alves, juntamente com a missionária Francisca. Estão lá fazendo a obra de Deus, louvando, adorando Deus, na beleza da sua santidade. Graças a Deus, grandes vitórias o Senhor tem nos dado. Glórias e glórias ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o Senhor e digno de ser louvado. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu quero saudar nesta noite toda a irmandade que nos acompanha pelas redes sociais de todo o Brasil, toda a irmandade que adora o Senhor e na beleza da sua santidade. Fiel é o Senhor e digno de ser louvado. Graças a Deus pelas nossas vitórias, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Queria saudar nesta noite também toda a igreja ali da Rua Águia, 1024, Araucária, Paraná. Lá está toda a irmandade, juntamente com o pastor José Carlos de Souza, qual está sempre nos ajudando espiritualmente, orando por nós, nos abençoando para a glória de Deus. Participe desta live nesta noite, preparando o seu copo com água. Prepare o seu copo com água, que daqui a pouquinho, às 21h30, nós vamos estar orando. E ao beber desta água, você vai ser livre de todo o mal. O mal vai fugir de você após você beber desta água, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiel é o Senhor e digno de ser louvado. Graças e graças a Deus. Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 6. Queria saudar também nesta noite pastor Pedro Coelho, amém? Todos os pastores da Igreja Pentecostal Unicista do Brasil, todos os pastores da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, também pastor Wagner Teruel, glória a Deus, o homem de Deus, também toda a irmandade de pastores, pastor Ivone Kleber, pastor Família Barbosa, amém, glória a Deus, e toda a irmandade, pessoas, homens e mulheres de Deus, batizados em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, aqui em João, 1 João, carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 6. E João está nos dando uma revelação nesta noite. Diz assim: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Glória a Deus, aleluia. Continua dizendo no 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. E Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados,
Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. E nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Nos deu o Espírito do amor. Deus nos dá o Espírito do amor nesta noite. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Falar, acreditar que Deus é amor, parece um pouco de loucura. Entender que Deus é amor e que a essência de Deus é o amor, a natureza, o ser Deus, o grande Deus, ele é amor, ele não é maldade, não é injustiça. A Bíblia está dizendo que Deus é amor. E se Ele é amor, então nós podemos acreditar que nós estamos protegidos por um grande amor. A natureza de Deus, a essência de Deus é amor. Tem amor. Ele é amor. Tudo que está em Deus está ligado à sua natureza amorosa. Tudo que Deus faz é por amor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O João está dizendo que se alguém não ouve esta mensagem, se alguém que não ouve o que nós pregamos, ele diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Você conhece a Deus, você ama a Deus, você vai nos ouvir nesta noite. Porque a Bíblia está dizendo que quem conhece a Deus vai nos ouvir. Aquele que não é de Deus não vai nos ouvir. E nisto saberemos quem tem o espírito da verdade e quem tem o espírito do erro, se não nos ouvir e entender que Deus é amor. Algumas religiões criam personagens amorosas, personagens para adoração, como se fossem boazinhas, como se fossem figuras maravilhosas, mas todos falhos, pecadores, errantes, mas o único que pode receber o título de que é o próprio amor é Deus. Ele é o único que pode ser considerado o amor, é Deus. E ele fala na sua palavra que o amor dele é um amor incondicional. O amor de Deus não se baseia no mérito humano. O amor de Deus não se baseia no seu merecimento, não. O amor de Deus é porque Ele é amor. Deus é amor. É o incondicional. Você não pode tentar obrigar Deus a parar de te amar, porque Ele é o amor. Ele ama. Deus te ama. Independente do que você faz ou você deixa de fazer, Deus te ama. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, pastor Denildo Santos, a paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém
Glória a Deus, louvado seja Deus em nossas vidas. Quando Deus está usando João para nos dizer que nós somos de Deus, e quem conhece a Deus vai nos ouvir, vai entender a mensagem. Quem conhece a Deus vai entender o Evangelho. Mas quem não conhece a Deus e ainda anda no espírito do erro, esse tal não vai nos ouvir. Ou seja, ele vai nos ouvir, mas não vai penetrar ao seu coração a mensagem da cruz. A mensagem da salvação não vai chegar até ele. Porque Deus é amor. E quando nós falamos que Deus amou o mundo de tal maneira que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então nós podemos dizer com certeza que Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Pela fé nós vemos o Senhor Jesus assentado no seu trono de glória. Aleluia, glória a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Se Deus é amor, o amor é dele. E qualquer que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem tem o amor no seu coração, conhece a Deus e por isso aprendeu com Deus a amar. Ou seja, o amor é o próprio Espírito de Deus. Como diz aqui no verso 13, nós conhecemos e estamos nele. E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Se ele é amor, o seu Espírito é o Espírito do amor. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe o Espírito do amor para ser abençoado, para amar, para cumprir todos os mandamentos através do amor. Porque quem ama, cumpre todos os mandamentos. Por isso Paulo pode dizer que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito, que é o amor. E o amor atende toda a lei. O amor, quem ama, não é condenado pela lei. Porque na lei não está escrito assim, olha, é proibido amar. Não, na lei está escrito, é proibido pecar. Mas a Bíblia diz que se alguém tem o Espírito dele, esse tal não peca, porque tem o Espírito do amor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Não que você tenha amado a Deus, mas Deus tem te amado. Deus tem se preocupado com você, com a sua vida. Não que Deus queira se meter na sua vida, atrapalhar a sua... Pelo contrário, Ele te dá o livre-arbítrio para você fazer o que você bem quiser. Mas mesmo você fazendo o mal ou o bem, Ele vai continuar te amando e esperando que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia, glória a Deus. Então nós já conhecemos a Deus. Sabemos que Deus é amor. Sabemos que Ele está sentado no seu trono de glória. Aleluia, glória a Deus. E Ele nos ama de uma maneira especial.
Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado esse Deus maravilhoso. Prepare nesta noite o seu copo com água. Às 21h30 nós vamos orar. Você vai beber desta água. E ao beber desta água, todo mal será derrotado em sua vida. Você será abençoado. Não despreze a palavra de Deus, para que o espírito do erro não continue operando a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou, se Deus nos ama, a nossa missão também é amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Você já viu a Deus? Não. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Quando nós amamos, nós vemos Deus na imagem do próximo. Nós vemos Deus na imagem da pessoa que nos aproxima de nós. Quando nós amamos a Deus. Ninguém viu a Deus, mas quem ama vê Deus na imagem dos seus filhos. E diz que Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. O amor de Deus é perfeito. Se nós amamos, Deus estará em nós e perfeito será o seu amor em nós. Sabemos que somos de Deus e aquele que conhece a Deus vai ouvir a nossa voz. Aquele que não é de Deus não vai nos ouvir. E nisso saberemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Há um espírito da verdade e há um espírito do erro. E nós precisamos andar no espírito da verdade, que é Deus é amor. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus cria o homem, sua imagem e semelhança, cria todas as coisas, cria a terra, cria o mar. Ele também havia criado os anjos. Um anjo se rebelou, um anjo operou o mal, um anjo operou a ganância e quis tomar o lugar de Deus, de governar a terra. E Deus criou o homem do barro para governar a terra. Mas este anjo mau, ele achou que ele haveria de governar a terra. Quando Deus cria o homem, ele determina o homem governe sobre tudo, sobre os animais, sobre toda a terra. Então este anjo ficou muito triste. Ele ficou desapontado. Começou a questionar os planos de Deus sobre a humanidade. Aleluia. Quando Eva está andando no paraíso, este anjo desafia ela dizendo: olha, você precisa ser igual a Deus. Você precisa me ouvir. Você precisa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para ser igual a Deus. E é assim que Deus falou? Pode comer só desta árvore e das outras não? E ela fala: não, podemos comer de todas, mesmo dessa, menos dessa. Então vem a doutrina de Satanás dizendo que vocês sabem que no dia que vocês se alimentarem desta árvore, desta fruta,
vocês serão igual a Deus. E aquele ensinamento, aquela doutrina, foi ao coração de Eva. E ela passou a Adão, dizendo: Adão, aquele anjo que está no meio do jardim, me falou que se nós se alimentarmos da fruta, do conhecimento do bem e do mal, nós seremos igual a Deus. E eles se alimentaram daquela doutrina, daquela fruta, e entenderam que estavam nus. Mas Deus jamais deixou de amar o homem, mesmo o homem estado caído. E o homem, percebendo que estava nu, se escondeu do Senhor. O Senhor buscava pelo homem, chamando Adão: onde estás? E Adão responde: Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. E Deus lhe fala: Adão, você se alimentou da doutrina, do conhecimento do bem e do mal, que fizeste? Ele diz: não, Senhor, a mulher me alimentou e eu comi, me alimentei. Mulher, fizeste isso? Senhor, não fui eu, foi a serpente. Ninguém assumiu a culpa do pecado de Adão e Eva, mas o Senhor trouxe sobre si, se levantou numa cruz de Calvário. Aleluia. Quando diz em João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, aleluia, deixou a eternidade e veio à terra, por seu amor, resgatar o homem do pecado e da morte. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nasceu, andou pelo deserto, anunciando o Evangelho, as boas novas do reino. Ele anunciava que o reino de Deus tomaria. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isaías viu ao Senhor, e naquela visão ele viu que a glória do Senhor tomara toda a terra. Deus começou a resgatar a humanidade através do sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos fala que não foi com sangue de ovelhas, não, mas foi com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Deus é amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Aleluia. E não somente aos irmãos, mas também às almas perdidas. E falar desse amor tão grande, mesmo que eles não aceitem, porque a palavra está dizendo que se alguém não conhece a Deus, não vai nos ouvir. Mas se alguém é de Deus, vai nos ouvir. E nisso saberemos quem tem o Espírito da verdade ou tem o Espírito do erro. Glória a Deus, aleluia. Prepare nesta noite o seu copo com água. Daqui 21 e 30 nós vamos orar. E você bebendo esta água, o mal sairá da sua vida. O mal te abençoará em nome do Senhor Jesus. Irmão Marcos Lourenço, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lembrei-me agora do pastor Antônio Lourenço,
nos ensinando na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ensinando nós a temer a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Você não ama a Deus coisa nenhuma, você aborrece o seu irmão. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Olha, a palavra está dizendo que se eu falar que amo a Deus e aborrecer o meu irmão, eu sou mentiroso. Sou mentiroso, pois se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como poderia amar a Deus a quem eu não vejo? Olha só. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aleluia, glória a Deus. Não dá para mudar o mandamento de Deus. Se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão. Você vai respeitar o teu irmão. Ao seu irmão, só há dois caminhos para você tratar ele: com amor, misericórdia ou com justiça. Você não pode tratar o seu irmão com maldade ou com injustiça, não. Você tem que tratar o seu irmão com amor, porque temos dele este mandamento. O mandamento do Senhor é que nós amamos a Deus e amamos também os nossos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o amor do Senhor, que é maravilhoso, possa nesta noite alcançar a vida de cada um, cada irmão, cada irmã, e nós possamos ter comunhão uns com os outros, porque a Tua palavra nos fala. Se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. E quem que você acha que é mentiroso? Eu ou Deus? É claro que sou eu. Porque se eu falar que não tenho pecado, sou mentiroso. Porque nós somos pecadores. Pecamos por pensamento, por palavra, por obras, por ira, por atitudes, por injustiça. Mas não pecamos pelo nosso querer. Mas isso não faz com que nós deixamos de ser pecadores. Pecadores lavados no sangue do Senhor Jesus. Como que eu faço para lavar os meus pecados, ser perdoado e ter a vida eterna, meu caro irmão? Primeiro passo, você deve seguir os mandamentos do Senhor. Se arrepender. Jesus falou aos seus discípulos: vão, pregue o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, Atos 2,38 diz assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado nas águas em nome do Senhor Jesus, para o perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque é uma promessa para vós, para vossos filhos, e para todos quantos estão longe, e todos quanto Deus chamar. Então, nesta noite, se você é de Deus, você vai ouvir esta palavra. Se somos de Deus, ouviremos a palavra. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. E nisso sabemos se as pessoas estão em Deus ou estão no espírito do engano.
sacrifício do Senhor Jesus, a maior demonstração de que Ele nos ama. Aleluia! Maior exemplo de amor, abriu seus braços na cruz de Calvário, de amor até a morte do Senhor Jesus, e nos salva da perdição e prova o amor de Deus para nós, a compaixão de Deus para a nossa vida. Maior exemplo de amor, aleluia, está lá no Calvário, o amor de Deus. Glória a Deus, não anula a sua justiça, sua santidade, pois Ele é amor, mas também é justo. O objetivo deste amor é que vivamos em comunhão com Ele e amemos uns aos outros. Descansar no amor, sabendo que Deus busca o seu bem. Amar ao seu próximo como Deus te ama. Compreender que você foi amado por Deus faz a diferença. Mesmo com falhas e pecados, Ele nos amou primeiro. Por isso nós não podemos deixar de receber o dom do amor, que é o Espírito de Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é a força mais poderosa, capaz de purificar e transformar as nossas vidas, através do seu grande amor e da sua graça. Só o Senhor tem poder para cuidar de nós, sarar as nossas feridas, nos perdoar e nos conduzir para a vida eterna. E só através do amor Ele nos chama para sermos filhos dele e termos a vida eterna. E que eu aprendo nesta noite que Deus é amor. Se eu recebo o Espírito do amor, eu tenho amor em minha vida. E se eu tenho amor em minha vida, então eu não preciso de mandamento, porque o amor não deixa eu pecar. A Bíblia diz que se alguém tem o Espírito de Deus, e tal não peca, porque o Espírito de Deus é o amor. Amém. A glória e glórias a Deus. Prepare agora o seu copo com água. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. E após a oração, você pode beber do seu copo com água. Será livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Feche seu olho agora e vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, chegamos aos teus pés agora, meu Pai, olhando para o céu, meu Deus, ao Senhor que está sentado no trono de glória, rodeado por um exército de anjos, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, meu Pai, e me dá a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai querido, meu Pai amado, eu chego agora na Tua presença, pedindo perdão dos meus pecados, por pensamento, por palavra, por obra. Se alguém pecou contra mim, está perdoado agora os pecados, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dá-nos a vitória, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó meu Deus querido, meu Deus amado, faz a Tua vontade. Venha o Teu reino sobre a nossa vida. Venha o Espírito do amor sobre nós e nos dá essa graça gloriosa. Dá-nos o pão de cada dia, Senhor. Abençoe a nossa vida. Livrai-nos de todo mal em nome do Senhor Jesus.
Pai, em nome do amor, em nome do Senhor Jesus, declaro todos os teus filhos abençoados, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora amarrado, queimado e lançado no mais profundo do abismo toda obra maligna que se levanta contra essa pessoa que está ligada a nós. Pai, eu peço pela minha vida, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus netos, pelos meus parentes, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, até a terceira e quarta geração daqueles que te temem, Senhor. Eu peço agora também por esses que estão na live, Senhor, pelos seus familiares, que sejam abençoados no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Levante agora, beba o teu copo com água, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sabor de vitória é sabor de vitória. Obrigado, meu Deus, obrigado por esta live nesta noite. Agora eu peço que você descanse em paz. Em paz deitaremos e dormiremos, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Lembre-se que Deus é por nós. Quem será contra nós? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus. Ora por mim, que eu te abençoo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.